Meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias então, lá em Miqueias, capítulo 7, e vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 7, tá? Eu quero de antemão pedir desculpa aos irmãos, porque talvez vocês estejam ouvindo algum barulho, que estão fazendo uma obra bem aqui na frente da igreja, o pessoal está abrindo ali das águas, estão rasgando o asfalto, e se você estiver ouvindo esse barulho, nós pedimos, irmãos, um pouquinho de paciência, mas infelizmente nós vamos ter que ficar com esse barulho hoje, tá bom? Mas vamos lá então, Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinho. É chegado o dia, anunciado tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias traz um relato para nós de algo muito terrível que estava acontecendo naquela época. De algo extremamente difícil. Miqueias traz para nós grandes dificuldades que estavam passando naquele momento. Em meio a tantos problemas e crises e dificuldade que nós temos enfrentado, que nós temos vivido, nós precisamos compreender que nós podemos tirar bom proveito disso. Nós não precisamos ficar olhando apenas para as coisas ruins e sempre pensando em coisas ruins do que está acontecendo. Mas sempre precisamos olhar e ver as coisas boas e tirar o proveito em meio às crises, às dificuldades, aquilo que acontece. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo Deus sabe. Antes que a palavra me chegue à língua, Deus já sabia o que eu iria dizer. Antes que eu nascesse, todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Não há nada que foge do controle de Deus. Não há nada que foge da presença de Deus. Não há nada que aconteça que Deus já não saiba, que Deus não tenha certeza. Então nós não podemos olhar para a crise, olhar para os problemas, olhar para as divergências e ficar murmurando ou ficar preocupado com as coisas ruins que estão acontecendo. Precisamos tirar bom proveito. Temos que ver as coisas boas também. Porque em meio aos problemas, Deus fala conosco. Em meio aos problemas, Deus nos ensina. Em meio aos problemas, Deus faz com que nós passemos a olhar sempre para o que há de melhor. Certa vez, quando eu ainda estudava administração, eu ouvi uma história de um professor que eu achei muito interessante. E essa história
ficou muito marcada. É uma historinha bem simples, mas eu quero compartilhar com vocês. Ele disse que, certa vez, uma empresa de calçado enviou um consultor para um país onde eles queriam estudar a possibilidade de eles criar um ponto de venda de calçados naquele local. Bom, esse consultor foi até lá, passou-se alguns dias, ele retornou, e na reunião ele disse para o chefe que aquilo seria um desastre, um problema, não daria nada certo. Que aquilo seria algo que seria o prejuízo maior que a empresa poderia ter. Então, passa-se mais um tempo, ele envia um outro consultor. Esse consultor, ao olhar para aquelas pessoas que não andavam com calçados, estavam todas de pés descalços, ele resolve voltar antes do tempo, volta animado e diz para todo mundo na reunião que eles ficariam ricos, que aquela cidade seria a melhor cidade que teria para eles montar uma empresa para poder vender calçados. Porque todo mundo estava descalço, ninguém tinha calçado ali. Então seria um lugar de extrema importância, para que eles pudessem ganhar muito dinheiro. Com isso, nós podemos perceber duas coisas. O primeiro homem que foi lá, ele foi desanimado, observou desanimado e não viu o futuro. O segundo homem que foi lá, viu que aquilo seria um lugar muito próspero e viu as coisas boas que ele poderia levar para aquela cidade e eles poderiam ganhar. O que essa historinha tem a ver? Que muitas vezes, em meio à crise, ao invés de nós olharmos as coisas boas que estão em nossa volta, nós apenas olhamos as coisas ruins. Nós apenas murmuramos, nós apenas ficamos chateados e bravos com o que está acontecendo, mas nós não olhamos as coisas boas que tem. Tudo o que acontece em nossa vida está debaixo de Deus, e Deus sabe, e Ele faz para a glória dEle. Então nós devemos passar pelos problemas, pelas crises, pelas dificuldades, olhando sempre o que há de melhor, sempre o que há de bom, o que nós podemos aprender com tudo isso. No nosso planeta, nós temos vivido grandes problemas, grandes dificuldades ao longo de muitos anos. Nós não estamos vivendo um problema, uma crise somente agora. Talvez agora essa crise pode ter trazido para nós uma visão do que estava acontecendo de uma forma muito mais enfática, porque todo mundo está sentindo. Mas nós vemos passando por grandes problemas há muito tempo. Há muito tempo, grandes dificuldades têm assolado o nosso planeta, têm assolado as nossas vidas. Nós temos visto tanto problema que a nossa sociedade, ela tem aos poucos, está se desfazendo, ela está sofrendo, as famílias estão sofrendo, os jovens estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo, dia após dia, porque tem sido bombardeado com muitos problemas. Nós temos visto a sociedade sendo prejudicada. É assim, é com esses olhos que muitos têm visto. Quando nós olhamos aqui para esse texto de Miqueias, nós vemos que as coisas que estavam acontecendo ali eram terríveis. E se nós olharmos para os capítulos anteriores, nós vamos ver o quão estava sendo difícil naquela época. O quão estava sendo complicado. Miqueias estava vivendo numa enorme crise, em enormes problemas, em enormes dificuldades. Ele estava vivenciando algo terrível, ele estava imerso nos problemas. Muitas coisas estavam acontecendo terríveis nos capítulos anteriores. Ele relata nos capítulos anteriores que a nação estava vivendo em meio ao caos. Ele relata nos capítulos anteriores que profetas, eles estavam cometendo grandes erros. Ele relata nos capítulos anteriores que a família estava passando por grandes dificuldades. Ele relata no capítulo anterior que os valores ali estavam sendo todos jogados, todos perdidos. O profeta traz um cenário extremamente terrível, extremamente complicado.
O profeta traz um cenário do qual nós podemos trazer para os dias de hoje e ver o caos, a corrupção moral. Naquela época, ele estava relatando sobre a corrupção moral que Israel estava vivendo. Ele estava dizendo que todos os poderes estavam corrompidos. A nação encontrava-se em total decadência. Era algo terrível do qual ele estava vivendo. Mas nós podemos extrair grandes lições de momentos tão difíceis, de momentos tão complicados, que talvez nós não conseguimos enxergar. Na verdade, os problemas, a crise, as dificuldades que acontecem em nossa vida, ela é uma escola. Ela tem um valor pedagógico para cada um de nós. Miqueias conseguiu enxergar este valor pedagógico. Miqueias conseguiu olhar para este valor pedagógico. E é com esse valor que nós queremos aprender. Quando nós vemos aqui, no texto que nós estamos lendo, nós observamos quão grande eram os problemas que Miqueias estava vivendo. No versículo de número 1, ele está dizendo: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Ele está relembrando aqui quando a colheita é feita e quando se olha para o campo e se observa aquele campo já com toda a sua colheita, sem mais nada, quanto o tempo dos alimentos já tinham passado. Ele começa a relembrar e dizer o quão estava sendo difícil. No versículo de número 2, nós vemos ele também dizendo que não havia mais uma pessoa reta. Ele diz que parece que da terra, o piedoso, não se encontrava mais nenhum homem que fosse reto, nenhum homem que fosse honesto, nenhum homem que de fato falasse a verdade e levasse a sua palavra a sério. Ele está mostrando a degradação moral das pessoas. Ele estava dizendo que um irmão caçava o seu outro irmão. Ele estava demonstrando que a família estava toda afetada, estava sofrendo, que a família estava passando por grandes dificuldades, que os irmãos estavam caçando os seus próprios irmãos. Havia derramamento de sangue. As pessoas não respeitavam e não amavam mais umas às outras. No versículo de número 3, você observe que ele coloca a prática do mal com diligência. Que os juízes, eles aceitam subornos. A mão era sempre feita para o mal. O príncipe sempre procurava a condenação. Em outras palavras, era um querendo puxar o tapete do outro. Era um querendo ter mais poder do que o outro. Era um querendo demonstrar que era mais poderoso do que o outro. Eles não tinham amor uns pelos outros. Os juízes que deveriam zelar, eles aceitavam suborno. Eles não zelavam. E aqui também nós encontramos grandes problemas que aconteciam com aqueles que pregavam o evangelho. A palavra deles, quando nós encontramos lá no versículo número 2, que as pessoas não eram retas, ele também estava falando daqueles que pregavam o evangelho, dos sacerdotes, que muitos deles já não tinham mais palavra, que a palavra deles não valia mais nada. E hoje nós vivemos problemas muito parecidos nos nossos dias. Há um tempo atrás, quando você dissesse que era pastor, você tinha as portas abertas. Hoje, se você diz que é pastor, muitas das vezes as portas financeiras são fechadas. Porque muitos profetas não honram a sua palavra, muitos sacerdotes não honram a sua palavra, muitos pastores não honram a sua palavra. Muitos presbíteros e diáconos não honram a sua palavra, muitos membros da igreja não honram a sua palavra. Aqueles que dizem que são cristãos. Olha a decadência que estava se vivendo naquela época e olha o que estamos vivendo nos dias de hoje. A melhor pessoa, nós encontramos no versículo número 4, é como um espinheiro. Meu irmão, você já tentou
pegar alguma coisa entre os espinheiros? Quando você põe a mão, mesmo que você tenha o máximo de cuidado, você sai machucado. Você sai dali com espinhos no seu braço. E ele está dizendo que a melhor pessoa era como um espinheiro. No versículo 5, não se pode confiar nos amigos. Ele está dizendo que não se pode confiar nos amigos. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E Miqueias está relatando que não se podia confiar em nenhum deles. E no versículo de número 6, nós encontramos aqui um relato que nos preocupa muito. Porque ele diz que o filho desprezava o pai. A filha se levantava contra a mãe. A nora era contra a sogra. Estava tendo problemas dentro da família. E quanto nós temos visto hoje, problemas dentro de casa. Filhos que não respeitam seus pais. Filhos que não obedecem o seu pai. Filho que despreza aquilo que o pai ensina. Quantas vezes nós temos visto filhas que têm se levantado contra a mãe. Têm dito palavras duras para a mãe. Têm errado com a mãe. Noras que têm desprezado as suas sogras. Têm trabalhado contra a sogra. A família, Miqueias está demonstrando que estava em degradação total. Miqueias diz algo terrível, porque os inimigos do homem não são aqueles que estão de fora, não são aqueles que estão do outro lado, os inimigos do homem são aqueles que estão dentro de casa. Os inimigos estavam dentro de casa e não estavam fora. Que terrível cenário que nós vemos montado aqui. Por isso, eu gostaria de usar esse texto e tentar refletir o que fazer em meio aos problemas. Olha as dificuldades em que eles estavam vivendo. O que eles deveriam fazer em meio àqueles problemas. O que nós devemos fazer em meio aos problemas que estamos enfrentando. Como que nós devemos olhar para este problema? O cenário que nós vemos aqui, que Miqueias montou, é um cenário terrível. Ele está falando sobre os falsos mestres nos capítulos anteriores, sobre feitiçaria, sobre idolatria, sobre auto-idolatria. Ele fala nos capítulos anteriores também sobre os cultos que eram desagradáveis a Deus. Você sabe o que é um culto desagradável a Deus? Deixa eu tentar trazer aqui algo que nos ilustre isso. Se você vai a um templo e ao invés de você adorar a Deus, você está conversando no celular, enviando mensagem ou está pensando em outras coisas, você não está agradando a Deus. Se em meio ao que nós estamos vivendo na sua casa, se você não tem reverência ao ouvir a mensagem, se você não tem reverência ao se colocar diante de Deus, mesmo estando em casa, no momento em que está acontecendo um culto, uma transmissão, você não está cultuando a Deus. Se na sua vida você tem contado mentiras, você não está cultuando a Deus. Se existem contendas dentro da família, você não está cultuando a Deus. Então muitos de nós estamos vivendo aquilo que Miqueias viveu. Então o que devemos fazer em meio aos problemas? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a todos nós. E nós vemos aqui 3 atitudes fantásticas no versículo de número 7, que Miqueias tem e que nós devemos ter. Para que em meio a tantos problemas acontecendo,
nós possamos ter atitudes que agradam a Deus. Olhe para o versículo de número 7, para a primeira parte dele. Está escrito assim: eu, porém, olhei para o Senhor. Eu, porém, olhei para o Senhor. A primeira atitude que nós vemos aqui, que o que nós devemos fazer em meio aos problemas, é que nós devemos manter o foco em Deus. Nós devemos olhar para o Senhor. O texto ele está nos dizendo, ele está nos afirmando que Miqueias, em meio a todo o caos em que ele estava vivendo, naquela imensa dificuldade que ele estava sendo colocado, ele estava imerso nos problemas. Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Nós devemos manter o nosso foco em Deus. Nós devemos olhar para Deus, e é extraordinário quando nós entendemos isso. Uma nação que ela está voltada para si, que ela olha para si, para os seus prazeres, que olha para os seus próprios desejos, para o seu próprio umbigo, que pensa em apenas fazer aquilo que satisfaz ao seu próprio coração, não pensa em buscar a Deus, não olha para Deus, não tem o seu foco definido em Deus. Essa nação ela sofre. Mas a atitude de Miqueias foi olhar para Deus, foi focar em Deus, foi ter o seu foco diferente do que os outros estavam tendo. Ele decide manter o seu foco em Deus. Às vezes, nós estamos acostumados a manter focos fora de Deus. E é por isso que toda uma sociedade ela sofre. É por isso que todo um planeta sofre. Porque os olhos não estão voltados para Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor em meio à crise também. Em meio à dificuldade, aos problemas que estamos vivendo dentro e fora de casa. Em meio às dificuldades que estamos vivendo e aos problemas que estamos vivendo em todos os âmbitos de nossa vida, devemos focar os nossos olhos em Deus. Não importa o que aconteça. Talvez o problema que você está vivendo é de saúde. Foque seus olhos em Deus. Procure aprender com o Senhor a partir disso que está vivendo. Porque o nosso Deus nos convida a focar os olhos nele, a olhar para ele. E nós vamos aprender com os problemas que estamos vivendo, a partir do momento em que nós olharmos somente para Deus. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas e às crises, nós devemos ter o nosso foco no Senhor. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, pois assim nós seremos direcionados para poder agir de forma correta em meio aos problemas. Nós seremos direcionados para fazer aquilo que agrada a Deus em meio aos problemas. Nós estaremos direcionados para acabar com aquilo que nos agrada, para agradar ao coração de Deus. Se lembre que em Hebreus capítulo 11, nos deixa muito claro, e quando o autor de Hebreus escreve esta carta, ele está dizendo que a vida cristã, ela é uma corrida, e nós precisamos estar livres de todo o peso. Você sabe como é que nós nos livramos do peso do problema? Quando nós olhamos para Deus. Você sabe por quê? Porque nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Sabe quem é o autor e consumador da nossa fé? É Cristo Jesus. Se nós olharmos para Ele, nos mantivermos o nosso foco em Deus, nós podemos tropeçar, mas nós nos levantaremos, porque em meio à dificuldade, em meio aos problemas, mesmo tropeçando, nós sabemos que Deus estará nos guiando para a glória do teu santo nome. Nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para Ele e entender que Deus é quem guia as nossas vidas. Então, em meio a este problema, em meio a essa dificuldade,
A primeira atitude que nós devemos ter é nosso foco em Cristo Jesus. Se nós mantemos nosso foco no Senhor, nós tiraremos os nossos olhos das nossas vontades e passaremos a viver pela vontade de Deus. Nós oramos o Pai Nosso pedindo ao Senhor que a vontade dele seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. Quando o nosso foco está em Deus, nós fazemos a vontade dele e não a nossa. Então não tire, meu irmão e minha irmã, os seus olhos de Deus. Firme os seus olhos nele. Porque em meio aos problemas e à dificuldade, em meio ao que você estiver vivendo, Deus lhe dará forças para lutar. Deus lhe levará para o caminho que agrada ao seu coração. E ao passar por este problema, nós teremos aprendido algo interessante, que é manter os nossos olhos no Senhor, que é manter os nossos olhos em Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, em meio ao grande problema em que eles estavam vivendo, a grande dificuldade que eles estavam vivendo, eles estavam sendo jogados na fornalha. Eles se mantiveram firmes, porque os seus olhos estavam focados em Deus. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele se manteve firme, porque os seus olhos estavam focados em Deus. Então, nossa primeira atitude tem que ser focar os nossos olhos no Senhor. É absolutamente necessário mantermos esse foco em Deus. É importante mantermos esse foco em Deus, porque somente focado nele é que nós passaremos pelos problemas. Então, em meio aos problemas, o que nós devemos fazer? Primeiro, focar os nossos olhos em Deus. Segundo, essa resposta nós encontramos na segunda parte do versículo 7. E essa segunda parte do versículo 7 é tremenda. Porque nós devemos manter viva a esperança em Deus. Ele coloca, e esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus. Esperarei no Deus da minha salvação. Então, a segunda atitude que nós devemos ter, essa atitude é de manter viva a esperança em Deus. Miqueias estava vivendo dias terríveis. Miqueias estava imerso em problemas, mas a sua esperança estava viva no Senhor. Ele mantém o seu foco em Deus, e quando ele mantém o seu foco em Deus, a sua esperança se mantém no Senhor. Porque ele sabe que a esperança está em Cristo Jesus. Nós ouvimos agora há pouco, só em Cristo nós podemos confiar. Ele é o lugar seguro aonde nós podemos estar. Manter nosso foco em Deus nos ajuda a manter a esperança. Cristo Jesus nos dá esperança. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo morre na cruz, leva sobre si todos os nossos pecados, e através do seu sangue nós somos lavados. Em Cristo Jesus nós temos esperança. Miqueias mantinha o seu foco em Deus. E a nossa esperança tem que estar somente nele. Porque é por dele, para ele, são todas as coisas. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A nossa esperança em meio aos problemas, em meio às crises e às dificuldades, tem que estar firmadas no Senhor. Porque ele nos ajudará a passar pela crise, pelos problemas e pelas dificuldades, porque a nossa esperança está nele. Não está nas coisas aqui da terra. Nós vimos aqui que muitos estavam vivendo por dificuldades, porque a esperança deles estava somente aqui. Muitos colocam as suas esperanças no ouro e na prata terrena, ao invés de colocar a esperança no Senhor. Muitos buscam firmar aquilo que acreditam nas coisas aqui.
e se esquecem de que somos forasteiros aqui, estamos em terra estranha e nós iremos para o lugar quando o Senhor nos chamar, que é para a glória de Deus. E vamos louvar e glorificar o seu nome por toda a eternidade. Por isso que a minha e a sua esperança tem que estar no Senhor. Firme a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. Muitos de nós já ouvimos aquele ditado que a esperança ela é a última que morre. Na verdade, a esperança não é a última que morre. Porque não é assim a vida de um cristão. Se a vida do cristão fosse assim, essa esperança seria algo fútil e aqui na terra. Mas um cristão não tem uma vida aqui, ele tem uma vida além destas coisas. A nossa esperança, a verdadeira esperança, a esperança que não se desespera em meio aos problemas, às dificuldades, em meio à crise. É uma esperança que nos possibilita olhar para Deus e viver para a glória dele. Olhar para Cristo e viver para a glória de Cristo. É uma vida cristã que ela é baseada em certeza e não é baseada em meras possibilidades. É a certeza de que o dia em que nós partimos, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É a certeza que as coisas que passamos aqui nos faz crescer, amadurecer mais em Cristo Jesus. Nos faz estar mais próximos do Senhor. Essa esperança nos faz glorificar a Deus. A esperança do cristão não está firmada nas coisas aqui na terra, mas sim no que está por vir lá nos céus. Um cristão que tem esperança em Deus, ele não se corrompe. Um cristão que tem esperança em Cristo Jesus, ele não se deixa ser abatido. Um cristão que tem esperança no Senhor, ele não se deixa ser levado pelas coisas do mundo. Um cristão que tem esperança em Deus, em meio aos problemas, ele olha para o Senhor e tem esperança de que tudo irá passar, porque o que nós vivemos tem que ser para a glória de Deus. Um cristão que tem esperança no Senhor, ele não se preocupa com as coisas aqui, mas ele se preocupa com as coisas dos céus. A nossa esperança é a esperança de que quando nós estivermos prontos, Cristo irá nos chamar. Porque nós estamos com o nosso Senhor. E existe a certeza de que nesse dia nós seremos livrados de todas as dores, de todos os problemas, de todas as dificuldades. Porque estaremos com Cristo por toda a eternidade, gozando dos privilégios eternos. Muitos estão desesperançados porque eles gozam de privilégios terrenos. Muitos estão desesperançados porque acham que a doença que está vivendo hoje, ela é uma doença incurável, então ele perde a esperança da vida. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, que virá nos buscar. E o dia em que ele nos chamar, viveremos com ele por toda a eternidade, para a glória de Deus. Meu irmão, não perca a esperança. Não firme a sua esperança nas coisas aqui da terra. Não goze dos privilégios aqui, mas goze dos privilégios de Deus. Na eternidade, com o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome de Deus. Muitas das vezes, em meio aos problemas, nós somos tentados a desistir. Somos tentados a ceder às tentações que aparecem no dia a dia. As tentações que promovem tirar facilmente cada um porque está vivendo naquele problema. Mas isso só acontece. E você só vai conseguir cair. Eu só cairei. Eu só cederei. Se o meu foco não estiver no Senhor. E se eu não tiver esperança no nosso Pai. Não tiver esperança em Cristo Jesus. Quando não há esperança, as coisas só pioram.
o desespero só aumenta. As dificuldades só se alavancam cada vez mais. Não perca a sua esperança. Olhe para Cristo. Quando você manter viva a esperança do Senhor em sua vida, mesmo sendo provado a fé, e em meio à fé sendo provada, você vai evidenciar verdadeiramente a fé no Senhor. E a devoção será cada vez maior, sincera, porque de fato sabemos que Cristo morre na cruz por cada um de nós. Miqueias estava vivendo grande dificuldade. Miqueias estava olhando para os falsos profetas. Miqueias estava olhando para o sacerdote que ele não tinha palavra. Miqueias estava vendo uma nação toda sendo degradada. Miqueias estava vendo que a nação estava corrupta, que os poderes estavam todos se desfalecendo. Mas como ele manteve o seu foco no Senhor, a sua esperança estava no Senhor. Ele sabia que todos aqueles problemas que estavam vivendo, eles poderiam ser curados se o foco da população, se o foco da nação, se o foco de todas as pessoas se voltasse para o Senhor. Quer vencer os problemas? Foque seus olhos e tenha esperança no Senhor. Quer ter paz pela dificuldade que está passando? Foque seus olhos e a esperança no Senhor. A família está passando por problemas. Os filhos não têm obedecido ao pai. As noras têm promovido brigas com as sogras. Quer resolver este problema? Foque seus olhos no Senhor e tenha esperança no Senhor. É notável que a sequência de atitude que Miqueias teve para enfrentar os problemas, para enfrentar a crise, para enfrentar a dificuldade, e para que ele pudesse ter vitória sobre isso, ele manteve seu foco em Deus. Ele teve esperança no Senhor. Ele sabia que era só por intermédio de Cristo Jesus, do nosso Senhor e Salvador, que nós podemos passar pela dificuldade e pelas crises. Porque o Senhor gera em nós algo fantástico, que é suportar todas as coisas, quando o nosso foco está firmado em Deus, em Cristo Jesus. Não importa qual é o problema, nós passamos por ele, sabendo que Cristo é quem nos guia, porque queremos satisfazer o coração do Pai. O que nós podemos aprender com as dificuldades é que nós crescemos no Senhor, dia após dia. Mas há uma terceira atitude que Miqueias teve. E a terceira atitude está na parte C do versículo 7, ou na terceira e última parte do versículo 7. E olhe que fantástico. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Então a terceira atitude que nós vemos aqui é que a verdadeira comunhão com Deus, Deus ouve o seu servo. Miqueias está demonstrando que para vencer os problemas, as crises, as dificuldades, tem que ter verdadeira comunhão com Deus. Miqueias tem uma certeza em seu coração. Miqueias tem uma convicção em seu coração. Miqueias tem a convicção de que Deus ouvirá as suas orações. Deus ouvirá o seu clamor. Que Deus ouvirá aquilo que Miqueias tem para dizer.
Miqueias tem a certeza no seu coração de que Deus o ouvirá. Esta linguagem que nós vemos aqui é uma linguagem muito bela, porque ela é a fé. É a fé que nós temos no Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que nos conduz. A fé nos traz comunhão com o Senhor, porque a fé é confiar verdadeiramente que tudo que nós estamos vivendo para a glória de Cristo. É para a glória do Pai. Então a fé, ela é a esperança. A fé é a confiança. A fé é que não nos faz tirar o foco do Senhor. E a verdadeira comunhão nos traz essa fé no Pai. Miqueias sabia que o Senhor o ouviria, porque ele deveria ter comunhão com Deus, e Deus ouviria as suas súplicas, seus pedidos, e Deus faria conforme a sua vontade. A fé não nos faz pedir para que Deus faça a nossa vontade. A fé nos faz fazer a vontade do Pai. A fé não nos faz pedir para que Deus nos tire, mas a fé nos faz entender que a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor coisa que nós temos para aprender e para viver para a glória de Deus. Por isso que a fé é confiar, não importa o que está acontecendo. Por isso que quando nós temos fé, nós temos a verdadeira comunhão com Deus. Isso confortava o coração de Miqueias, porque ele tinha a convicção de que seria ouvido pelo Senhor. E isso deve confortar o seu coração, deve confortar o meu coração, porque se nós tivermos comunhão com Deus, Ele nos ouvirá. O nosso Pai nos ouvirá. Cristo Jesus nos ouvirá. Muitas das vezes o problema, muitas das vezes a crise, ela só tem um propósito. E esse propósito é de estreitar os nossos laços com o Senhor. Esse propósito é de nós nos voltarmos cada vez mais para Deus. Este propósito é de nós olharmos somente para Cristo. Se nós olharmos para os discípulos, em determinado momento, eles se afastaram de Cristo quando ele estava sendo levado na cruz. Pedro negou a Cristo quando ele estava na cruz. O que trouxe esperança a eles é que em meio aos problemas eles aprenderam que devem confiar em Cristo verdadeiramente, independente das circunstâncias. Então tudo que nós vivemos, nós precisamos entender que nós temos um grande aprendizado. O primeiro é amar a Cristo sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Cristo, nossos focos estão voltados no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. E nós teremos verdadeira comunhão com Ele. Nós desfrutaremos da companhia de Cristo, porque nós amamos verdadeiramente ao Senhor. Desfrutar da companhia de Cristo é manter-se a confiança inabalável. Inabalável. Não importa o que aconteça, confie no Senhor. Não importa o quão difícil seja, confie no Senhor. Não importa qual é o problema, nem qual é a crise que está vivendo, confie no Senhor. Nós não devemos desejar viver problemas e crises, mas nós somos colocados em meio à tempestade, em meio aos problemas, em meio às crises, para que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais. Se lembra dos discípulos no barco? Em meio a uma grande tempestade, enquanto Jesus dormia, eles estavam preocupados, alvoroçados, mas eles se voltaram para Cristo.
e perguntaram para Cristo se Cristo não podia olhar para eles. Olha o que eles estavam vivendo, olha a tempestade que eles estavam colocando. Olha como é que estava a situação deles. Talvez o barco estaria para virar devido à tempestade. Mas Jesus, ao acordar, ele manda que a tempestade cesse. Como eu disse, nós não devemos desejar viver em uma tempestade, ou desejar viver uma crise. Mas se nós estivermos na tempestade, nós devemos ter uma fé tão grande no Senhor, tão grande em Cristo, que nós vamos entender que a tempestade vai passar. E quando ela passar, nós vamos dizer que tudo está bem, porque Jesus está no nosso barco. Miqueias entendeu que tudo estava bem, porque o Senhor estava com ele. Então as suas orações seriam ouvidas. As suas súplicas seriam ouvidas. Os discípulos suplicaram ao Senhor. Cristo Jesus se levanta e manda que a tempestade cesse. E é assim, meus irmãos, que nós devemos ter fé. Fé de que Cristo Jesus, ele vai acalmar a tempestade. De que ele está no nosso barco. De que tudo acabará bem. Que nós possamos de fato compreender que em tempos de problemas que vivemos, de crises, de dificuldade, nós também devemos olhar e ter a esperança de que o Senhor irá nos guiar. Então, em tempos de dificuldade e de problemas, tenha esperança. Tenha seu foco voltado ao Senhor. Entenda que tudo que vivemos é um grande aprendizado. Nos leva à maturidade e nos fortalece cada vez mais. Que haja verdadeira comunhão com o Senhor em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de problemas. A crise ela não pode passar por nossa vida sem que nós venhamos a aprender com ela. Então, em meio à crise, tenha essas atitudes que Miqueias teve. A primeira atitude que Miqueias teve foi de manter o seu foco em Deus. Ele não tirou os seus olhos do Senhor. A segunda atitude que Miqueias teve foi manter uma vida de esperança. Ele manteve viva a esperança em Deus. Então que a nossa atitude seja de manter viva a esperança no Senhor, em Cristo Jesus. E a terceira e última atitude que Miqueias teve, que sejam as nossas atitudes também, que nós tenhamos verdadeira comunhão com o Senhor em meio a todas as crises que estamos vivendo. Se os nossos olhos estiverem em Deus, a nossa esperança estará nele e a nossa comunhão verdadeira estará com ele. Que assim Deus abençoe muito a sua vida. Que assim Deus te fortaleça. E que não importe o que você esteja vivendo, aonde quer que você esteja, independente do que seja, foque em Cristo. Tenha esperança em Cristo. E tenha comunhão com Cristo. Porque através dessas três atitudes, nós seremos fortalecidos para passar pelas dificuldades e pelos problemas. Que a graça de Deus esteja com você. E que Ele fortaleça cada vez mais, meu querido irmão e minha querida irmã.